Marcos capítulo 9, versículo 17. O tema da mensagem é, você vai repetir comigo, tá? É a minha mudança muda tudo. Repita comigo. Não, mas fala como se você já tivesse jantado. A minha mudança muda tudo. A sua mudança, a minha mudança muda tudo. Aquilo que você está querendo mudar, por incrível que pareça, a chave não está fora, está dentro. Mas a gente prefere olhar para o governo, olhar para o patrão, olhar para o cônjuge, olhar para alguém, querendo que as coisas mudem lá. Mas as coisas só vão mudar lá, quando as coisas mudarem aqui. É sobre isso que eu vou falar essa noite. Amém? Vejam esse texto aqui, de um pai que estava passando um problema seríssimo dentro da família dele. E ele procurou Jesus. E quem procura Jesus tem solução. Marcos 9, 17. Vamos a esse texto. E ele... E um da multidão, quando fala um da multidão, é que pode ser qualquer um. Pode ser você, pode ser eu, qualquer pessoa. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, falando com Jesus, trouxe-te o meu filho, que tem, olha essa informação que importante, que tem um espírito mudo, tem um demônio na vida do meu filho. O pai já chegou com esse diagnóstico. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo, outra informação importante, quando o Espírito viu Jesus, quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência. Jesus viu o menino, o Espírito começou a agitar o menino. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vamos em frente. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Oh, glória a Deus, que coisa bonita. Levanta a mão direita e diz assim: Jesus hoje vai me tomar pela mão, vai me erguer, e eu vou me levantar. Amém. Pai, nós te damos graças por esta noite, e cada visita que está aqui, cada pessoa que batizou. Oh Pai, é uma noite tão especial. Eu tenho pouco tempo, mas eu sei que nesse pouco tempo o Senhor pode fazer um grande milagre. Toca nos teus filhos e os abençoa, em nome de Jesus. Amém. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa do lado e pergunta para ele: você já percebeu o quanto eu sou bonito? Pergunta para ele.
Aleluia. Pode se assentar. Cristão é tudo bonito, gente. Feio é o diabo. Feio é o diabo. Glória a Deus. Preste atenção. Eu quero falar esta noite sobre mudança. Mudança de vida, mudança de comportamento e, consequentemente, mudança de história. A história diz que esse pai estava sofrendo com o filho e o próprio pai diagnosticou o problema. Ele falou: Jesus, o meu filho tem um espírito imundo, tem um demônio na vida dele, e esse espírito pega o meu filho e joga ele na água para matá-lo, joga ele no fogo para queimá-lo. Senhor, me ajuda, porque os seus discípulos não conseguiram expulsar esse espírito. Então esse pai está desesperado. E você sabe, você que tem um problema sério na tua família, não tem paz. Um filho que está nessa condição atrapalha tudo. Não tem alegria para viajar, não tem prazer na hora do almoço, o casamento começa a ser afetado, o pai sai para trabalhar, mas está com preocupação: será que o meu filho está em casa? Será que está na rua? Ou então um filho que está envolvido com drogas. Que jeito você dorme, sabendo que o teu filho está na rua e pode estar sendo assassinado naquele momento? Então a vida dele estava assim, e chegou num nível tão insuportável, e ele deve ter buscado solução em todos os lugares, não encontrou, que ele foi até Jesus. Ele levou o problema até Jesus. Eu quero dizer algo para você: Jesus pode resolver qualquer problema, desde que você leve o problema a Ele. Algumas pessoas perdem parentes, acontecem catástrofes, e normalmente eles perguntam assim: onde está Deus que não está vendo isso? Deus está no mesmo lugar de sempre, sentado no trono, governando o universo. Mas aquele que não busca, não usufrui daquilo que ele pode fazer. Esse pai, ele foi e buscou Jesus, ele disse: eu trouxe meu filho. E aí, olha que coisa interessante, isso aqui é uma boa mensagem para quem batizou. Quando Jesus viu o menino, o Espírito agitou o menino com violência, e o endemoniado caiu por terra, e ele revolvia-se, espumando pela boca. Então parece que a coisa piorou. É normal. Por quê? Porque tem um espírito na vida desse menino. Vamos dizer assim, tem um inquilino nessa casa. Você não tira o inquilino da casa sem que ele brigue, sem que ele chie. Então, antes de piorar, ou melhor, antes de melhorar, há momentos que pioram, ou parece que pioram, porque o inimigo que está dentro da vida da pessoa não quer sair, ele está ali há muito tempo. Eu acho que é Lucas 11:21, se eu não me engano, que Jesus Cristo disse assim: quando o valente guarda armado a sua casa, porque o corpo do homem passa a ser a casa, é isso? É isso mesmo, minha cabeça está boa. Quando o valente, e esse valente aqui é o diabo, é o espírito maligno, quando o espírito maligno guarda armado a sua casa, e ele fez do corpo do homem a casa, então disse Jesus, em segurança está tudo que ele tem, ele está dominando tudo ali. Esse espírito estava dominando o menino. Mas olha o que diz em seguida, no 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, esse mais valente do que ele é Jesus, porque é Jesus que vence todo espírito maligno, que muda a situação da vida do homem. Então, vindo o mais valente do que ele, vencendo, e ele vence mesmo. Se você trazer Jesus para a sua vida, trouxer Jesus para a tua vida, ele vai vencer. Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, ou seja, ele estava confiando no seu pecado, ele estava confiando, o inimigo que estava no corpo do menino, está confiando nas mentiras, está confiando em tudo aquilo que é errado.
Mas aí você se arrepende, você desce no batismo, você é perdoado dos seus pecados, então aquilo que o inimigo confiava foi tirado da mão dele. E aí então é que Jesus vence. Jesus vence, e agora Jesus vem fazer morada aonde o diabo morava, no caso do menino, e no caso de muita gente. Eu orei por uma pessoa hoje, terminando o trabalho do meio-dia, e um rapaz falou: pastor, por favor, me atende. Já era quase 2h30, 3 horas da tarde já era, eu queria almoçar. E ele chegou aqui, ele falou: não, eu vim lá de Batatais para o senhor orar por mim, porque a minha vida não vai para frente, a minha empresa está toda de perna para o ar, eu trabalho, eu luto, não dá certo. Eu falei: vamos orar. E quando eu orei para ele, o Senhor revelou que tinha uma coisa maligna feita contra a vida dele. O estômago dele começou a embrulhar, ele se enfraqueceu nas pernas, caiu no chão, o poder de Deus tocou nele, Jesus o libertou. E eu perguntei: o que você viu? Ele disse: eu vi uma luz forte, como um clarão veio sobre mim na hora que o Senhor estava orando. O que é esse clarão? É a glória de Deus. É Jesus vindo ao encontro do homem. E quando Jesus vem, não tem mal que possa resistir. Então esse pai levou o problema até Jesus, e parece que piorou, mas não piorou não. Porque quando ele levou o problema a Jesus, Jesus tomou o controle da situação. E se você ler o contexto desse texto, diz que havia uma multidão. E a multidão estava apertando os religiosos, os discípulos estavam envergonhados porque eles não conseguiram expulsar o demônio que estava no menino. Os religiosos estavam apertando, o menino se revolvendo, o pai desesperado. Às vezes a situação está assim, toda fora do lugar, mas quando você leva a situação a Jesus, ele toma o controle. E agora Jesus está no controle da situação. Parece que está tudo fora do lugar, mas não está fora do lugar, porque Jesus está ali. E eu quero te dar essa palavra, você que acabou de batizar. Pode até parecer que as coisas estão fora do lugar, mas não estão. Se Jesus está na tua vida, Ele controla tudo, embora pareça que está fora do controle. E você faz o quê? Você tem fé, porque a fé é a certeza de receber aquilo que você não vê. Se você vê, não é fé. A fé é isso, a certeza de receber as coisas que você espera. Então você fica em paz, você descansa, você continua na presença de Jesus, porque embora haja pressão, embora as coisas pareçam que está fora do lugar, Jesus vai dar um final perfeito para essa história. E Jesus estava tão no controle da situação, que no meio dessa, como que eu posso dizer, essa muvuca, Jesus começou a conversar com o Pai. Ei, preste atenção, no meio da crise, no meio da pressão, no meio da dificuldade, Jesus quer conversar com você. Porque a resposta está em você. A resposta não está no diabo que entrou no menino. A resposta não está na multidão que está pressionando. A resposta não está nos discípulos que falharam. A resposta está em você. Então Jesus, no meio daquela confusão, Jesus olha para o pai, versículo 21, olha só o que ele disse. E perguntou ao pai dele, quanto, errado isso aí, tá? Não, quanto há tempo, acho que tem um A a mais aí, quanto tempo há que lhe sucede isto? Olha como que Jesus é. Jesus está no controlando. Vou dizer uma coisa para você, enquanto você conversa com Jesus, Ele sustenta os teus filhos na mão dele. Enquanto você conversa com Jesus, Ele sustenta a tua empresa. Enquanto você conversa com Jesus, Ele sustenta teu casamento. Enquanto você conversa com Jesus, Ele mantém as coisas no lugar, não tenha medo. Porque a pressão externa é justamente para você não conversar com Jesus. Porque se Jesus conversar com você, Ele vai tocar no ponto do problema e o que está fora vai se resolver.
Mas se você deixa se pressionar pelo que está fora e não conversa com Jesus, o que está fora vai acabar com você. Mas se você ouvir, então Jesus para tudo. Tá, mas tá, aí Jesus corre aqui, me ajuda aqui. Calma, calma, calma. Deixa eu falar com você. Quanto tempo faz que está acontecendo isso aqui? A gente não quer saber quanto tempo tem o problema, a gente quer uma resolução, sim ou não? Já precisou você chegar aqui e você está com câncer? Não, ô pastor, ora para mim, para Jesus me curar. Quanto tempo tem esse câncer? Como que começou? Jesus, ô pastor, não vim aqui para bater papo contigo. Eu vim aqui para o senhor me curar. O senhor tem que usar o poder de Jesus me curar. Você quer a cura, você quer o milagre. Mas Jesus não vai fazer o milagre para que esse milagre não seja definitivo. Então Jesus não quer só expulsar o espírito desse menino, porque se ele só expulsar o espírito desse menino e o pai não entender a causa, daqui a pouco o problema volta. Quem está me entendendo, diga amém. Se o pai não entender, porque olha o que diz aqui em Provérbios 26, 2: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Sabe que o sábio Salomão está dizendo? Que toda maldição que está na vida de alguém, ela tem uma causa. E se você não tratar a causa, é só paliativa a ação. Então a pessoa está com câncer, câncer da febre. Tome um analgésico, a febre passa, mas o problema continua. Você está, então, com pneumonia, e a pneumonia está dando um outro problema. Se não tomar antibiótico, tomar só analgésico, não vai resolver. Então tem que ir na causa. E é isso que Jesus está tentando fazer. Jesus sabe quando o mal começou, porque Jesus sabe de tudo. Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus. E Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é onipotente, tem poder para resolver qualquer caso. Então Jesus é esta pessoa, Ele sabe quando o mal começou, mas o Pai não sabe. Aqui que é o problema. Jesus sabe, mas o Pai não sabe. E se você não sabe a causa, se você não sabe o motivo, você, depois de receber um milagre, vai voltar a fazer a mesma coisa, e daqui a pouco você está com o mesmo problema de novo. E Jesus não resolve coisa pela metade. Jesus quer fazer a obra completa. E eu tenho uma palavra para você: se Jesus já fez uma parte da obra, não se contente com isso. Ele quer fazer a obra completa. Ele vai fazer a obra completa. Ele tem todo o poder. Aleluia, diga glória a Deus. Então Jesus está levando o pai a pensar, quando começou? Será que o pai parou ali? A Bíblia não diz. Lembrei. Esse menino tinha 7 anos na época. Mas o que aconteceu quando ele tinha 7 anos? Com o que você se envolveu, hein? Qual foi o pecado que você praticou que entrou mal na tua vida? Foi a mágoa? Foi o adultério? Foi o envolvimento com espíritos malignos? Foi uma peleja que você entrou com alguém e fez o que era mal? O que foi? Jesus está levando ele a pensar. Para quê? Para que ele mude o comportamento dele e o milagre de Jesus seja definitivo. Uma mudança de vida. Tem gente, e tem gente até dentro da igreja, que eles são resistentes em mudar. Esta pessoa, ela está impedindo a obra completa de Deus. Porque ela não quer mudar. Ela tem a síndrome da Gabriela. Sabe como que é? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Quem conhece essa musiquinha, você já passou dos 40, queridão. Então, é uma síndrome. Não, eu nasci assim, eu sou da religião tal, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Mas se não está dando certo, querido, muda.
Fazer a coisa toda vez do mesmo jeito, esperar resultado diferente, é falta de inteligência. E nós temos o parâmetro, nós temos a Bíblia, a palavra da verdade. Então eu estava falando também, atendendo outra família aqui, e uma menina estava falando assim, olha, Deus está me usando profeticamente. Eu falei, amém, bom, Deus te deu o espírito de profeta, você profetiza, glória a Deus. Mas escuta o que eu vou te falar, menina. Toda profecia tem que estar dentro da Bíblia. O Espírito Santo nunca vai lhe dar uma profecia fora da palavra. O Espírito Santo, por exemplo, nunca, o André agora está sendo usado pelo Espírito Santo. E eu olho para você e falo, ó, Deus falou que é para você largar do teu marido. Não, isso aí não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo nunca fala fora da palavra. Então isso serve para todos que estão aqui, mesmo você que não frequenta essa igreja ainda. Se Deus está tocando no teu coração para mudar, pegue a palavra e leia. Essa mudança está relacionada com a palavra de Deus? Vou mudar. Essa mudança não está relacionada com a palavra de Deus? Não vou mudar. Então a palavra de Deus tem que ser o guia de conduta de todo homem, porque essa é a constituição do cristão, é a Bíblia. Mas tem pessoa que tem resistência e nem sabe por que vive daquele jeito. Então às vezes eu converso com a pessoa e falo, por que você não muda? Por que você não faz assim? Não, meu pai fazia assim. Ah é? E por que seu pai fazia? Eu não sei não, mas eu fazia também. E a sua mãe? A minha avó também fazia assim. Então eu sou assim. Ah, lembrei de uma história. Tinha uma família que eles tinham uma tradição. E passava de mãe para filha, para neta, que era um peixe muito famoso que a vovó fazia. Um peixe que era uma delícia, era aquela receita assim, guardada a 7 chaves. Então eles pegaram e a menina completou 16 anos, está na hora, vamos ensinar a receita do peixe para ela. Reuniu a família, era quase ali um rito para ensinar o famoso peixe da vovó. Então pegaram o peixe, cortou a cabeça, cortou o rabo, pôs na bandeja, embrulhou, botou os temperos, tal, terminou. Ai, que delícia, aprendi a receita. Mas a menina não se conformava com a receita pronta. Então ela olhou para a mãe e falou, mãe, entendi, aprendi, mas me diga uma coisa, por que vocês cortaram a cabeça e o rabo do peixe? A mãe falou, não sei não. A sua avó cortava a cabeça e o rabo, eu corto a minha cabeça e o rabo. Eu vou conversar com ela. Foi lá na vovó. Ô vovó, por que você cortou a cabeça e o rabo? É que a minha travessa era muito pequena. Aí eu cortava a cabeça e cortava o rabo para caber dentro da travessa, senão não entrava no forno. Agora você veja. Uma necessidade virou uma regra, virou uma maneira de vida. Agora o jeito que o meu avô viveu, minha avó viveu, pode não ser o jeito de Deus. E se não é o jeito de Deus, eu vou mudar, porque eu preciso da bênção de Deus. Eu preciso que Jesus me abençoe. Eu preciso que Jesus mude a minha família. E eu não posso continuar andando do mesmo jeito. Eu quero andar do jeito de Jesus. Quem quer andar do jeito de Jesus aí, bate palma para o Senhor. Glória a Deus. É quebrar o ciclo, quebrar o mal que está estabelecendo. Tem uma mulher na Bíblia que para mim é uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Talvez depois, está ali, depois de Maria, mãe de Jesus, que era uma mulher cheia de graça, uma mulher fantástica, uma educadora ímpar. Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. Ela tinha uma casa de prostituição, aparentemente. E a casa dela ficava em cima do muro de Jericó. A cidade era cercada por muro, e o muro tinha 4 metros de largura. Então a casa dela era no muro mesmo, literalmente. A janela da casa dela abria para fora da cidade, no muro. E essa mulher, ela recebeu a visita de 2 homens de Deus. Ela não era do povo judeu. Ela não cria em Deus. Ela cria em outros deuses, em ídolos e as coisas que os judeus abominavam. Mas quis Deus enviar aqueles 2 homens e bateram na porta da casa dela. Quando ela recebeu, ela já sabia
o que Deus estava fazendo, porque ela escutou os boatos. Ela escutou que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a terra seca. Ela escutou que Deus mandou comida do céu para o povo comer no deserto. Aquilo foi impactando ela, mas faltava uma decisão. Você que está aqui, você já tem ouvido sobre Deus. Você sabe o que Deus tem feito. As notícias estão chegando ao seu ouvido. E de repente chega um homem de Deus, e o que chegou aqui é isso aqui mesmo, não tem nada melhor hoje não. Está batendo na porta do teu coração hoje. E está dizendo para você: ei, eu vim aqui porque Deus mandou. E os dois espias, na verdade, eles foram a Jericó para sondar a terra, porque os judeus iam tomar Jericó. E Raabe, a prostituta, recebeu eles, escondeu eles na casa e fez um compromisso com eles. Falou o seguinte: eu sei que Deus tem dado essa cidade a vocês, vocês vão tomar essa cidade, mas eu te peço, tem misericórdia de mim e da minha família. Quando vocês tomarem a cidade, lembrem de mim. E aí, então eles disseram: tá bom, só que você vai fazer o seguinte, você vai pegar um cordão vermelho e você vai pendurar na janela da tua casa. E quando nós formos destruir a cidade e nós vermos esse cordão vermelho, nós vamos guardar a sua vida. Aquele cordão vermelho, lá no Antigo Testamento, é uma tipificação do sangue de Jesus. É como se nós estivéssemos entendendo isso hoje, que debaixo do sangue de Jesus, debaixo do sacrifício de Jesus, há salvação para você e a sua família. E então Josué, o líder, o general, foi para cima daquela cidade. Deus derrubou as muralhas da cidade, toda a cidade foi morta, menos Raabe e a sua família. Porque o cordão vermelho, que representa o sangue de Jesus, estava na janela da casa. Em Jesus você está seguro. Em Jesus vai morrer gente de um lado e do outro, mas você vai ficar vivo. Está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a proteção de quem está em Jesus. Agora preste atenção, o que foi mais impressionante não foi nem a fé dessa mulher, porque ela está no capítulo 11 de Hebreus, ela está linkada como entre os heróis da fé. Ela é comparada, por exemplo, a Abraão, a Isaac, a Sara, a Jefté, a Gideão. A prostituta está lá na galeria dos heróis da fé. Mas o que mexeu mais comigo na história dela foi a capacidade de mudar, porque ela é uma prostituta. A casa dela caiu, Jericó, o muro caiu, a casa dela caiu junto. A Jericó foi destruída. Ela foi obrigada a ir para o meio dos judeus, e ela começou a andar com os judeus. Eu acho que ela deu uns 2 pontinhos aqui no decote, aumentou um palmo a saia, parou de se prostituir. E aí tinha um camarada lá chamado Salmão, deu uma olhadinha para ela, você sabe que essa Raabe é engraçadinha? Eu acho que eu vou chegar junto aí. Casou com a Raabe. Acabou de chegar no meio dos judeus, casou. Vai ver que uma judia chegou lá e falou: aí, chegou ontem, era uma prostituta, já casou. E sabe o que aconteceu? Passou uns dias, ficou grávida. Toda metida com o barrigão lá, andando no meio do povo. E aí a judia: aí ó, chegou ontem, até hoje não tive filho, até hoje não casei, já desencalhou, olha lá, já casou. Mas por quê? Porque ela mudou. Ela saiu da prostituição para uma nova vida. E ela mudou tanto que o Salmão, um homem de Deus, casou com ela. Agora surpreenda, ficou grávida e teve um filho. O nome do filho, Boaz. Boaz foi um homem rico e generoso. Olha como que Deus vai mudando a vida. Quando você muda, tudo começa a mudar. O filho dela é um homem rico e generoso. Do filho de Boaz nasceu Obed.
De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi, o rei Davi. Eu estou dizendo que o teto era, acho que é tataraneto que fala, né? Dela é um rei, mas ela era uma prostituta. Mas ela mudou. O que Deus está nos contando com essa história? Que não importa como você está, não importa a vida que você viveu, que se você quiser mudar, Deus vai fazer um milagre na tua vida e vai mudar a sua geração. Deus vai mudar a sua geração. Nasceu um rei. Agora pasme, se você depois abrir a tua Bíblia no capítulo 1 de Mateus, primeiro evangelho de Cristo, a partir do versículo 5, você vai ver a genealogia de Jesus, que lá tem a genealogia inteira de Jesus. E sabe quem está na genealogia de Jesus? Raabe. Jesus nasceu da árvore genealógica de Raabe, da prostituta. É brincadeira o que Deus pode fazer? E por que essas histórias assim de pessoas, entre aspas, de tão baixas, pessoas tão baixas, como a prostituta Raabe, como o ladrão Zaqueu, eu falei dele domingo, como o Paulo, que mandava matar as pessoas, assassino, o Paulo assassino. Por que Deus faz obra na vida de gente desse jeito? Para mostrar para nós que não há ninguém que não possa ser alcançado pela graça de Deus, desde que queira Jesus Cristo. Não deixe o diabo te enganar e dizer que para você não tem jeito. Não deixe o diabo te enganar, dizer para a tua família não tem jeito. Tem jeito para todo mundo, porque Jesus, não sei se você sabe, que Jesus era carpinteiro. E alguém disse que ele é o carpinteiro que desentorta o pau que nasce torto. Aleluia, aleluia. Ele desentorta. Diga glória a Deus. Mas tem que haver uma mudança de comportamento. Deixa eu ver, tem um rapaz aqui que tem cara de inteligente. Como que é seu nome? Lincoln, Abraham Lincoln. Lincoln, se eu somar 30 mais 30 hoje, dá quanto? 60? Bom, ótimo. Mas e se eu somar 30 mais 30 daqui 3 meses? Quanto dá? 60? Certeza? 60, ótimo. Mas se eu somar 30 mais 30 daqui 10 anos, dá quanto? 60. Então você está me dizendo que se não houver uma mudança de fatores, o resultado é sempre o mesmo. Pegou aí? Pegou aí? Se não houver uma mudança de fatores, não vai acontecer nada diferente na tua vida que está acontecendo hoje. É por isso que Jesus está conversando com esse pai. Vamos conversar. Não, mas está um problema na minha vida, faz um milagre. Espera aí, eu posso fazer um milagre, mas vamos fazer um milagre depois da mudança. Depois de você entender o que precisa ser mudado, porque senão amanhã você vai estar com o mesmo problema de novo. Deixa eu perguntar, quem aqui tem na família alguém que é meio enrolado assim? Não, enrolado não, a palavra está ruim. Alguém que é ruim para administrar as contas. Tem alguém na sua família assim? Eu vou levantar as duas mãos. Então você vai fazer o seguinte, pega aquela grana sua que está na poupança, aqueles milhões lá que está guardado lá. Agora é hora de você falar amém. Amém. Aqueles milhões que estão guardados na sua poupança, pega o teu dinheiro, paga todas as contas desse camarada enrolado e visita ele daqui 6 meses. Adivinha o que ele tem? Sabe por quê? Porque você fez um milagre na vida dele, mas ele não aprendeu a lição. Deus está falando coisas importantes aqui. Paulo então escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo: e não vos conformeis com este mundo, com essa maneira de viver,
mas transformai. Como eu me transformo? Eu quero me transformar, André. Eu estou aqui, estou escutando sua pregação. Eu quero me transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui, meu amigo. É aqui que precisa mudar. Se não mudar aqui, não tem jeito. A renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade perfeita para a tua vida. E ela vai se realizar assim que você mudar comportamento, mudar atitude, deixar de lado o orgulho. O orgulho atrapalha. E vou dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Não, Deus não trabalha com gente orgulhosa, porque o orgulhoso não obedece. O orgulhoso não se submete. E o texto bíblico diz assim: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. O orgulhoso nunca come. A minha avó dizia que o bezerro manso mama na teta da véia, não. Acontece. O bezerro... Quem estava dormindo acordou. O bezerro manso mama na teta da mãe, da vaca, e na teta alheia. O bezerro bravo não mama nem na mãe, quanto mais na alheia. Sabedoria da baiana, minha avó. Então, não seja bravo, não seja orgulhoso. Se submete à vontade do Senhor. Diz assim o texto bíblico: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Sou eu que endureço aqui. Deus está falando, Deus está cutucando, Deus está falando. Eu contei para vocês esses dias para trás. Cadê minha esposa? Fique de pé. É um mistério. Por que o povo gosta mais de você do que de mim? Sabe por quê? Porque você só alisa e eu bato. Você fica na porta do templo passando a mão na cabeça dos outros, enquanto eu fico aqui batendo nos outros. É isso. Então eu estava falando que a minha esposa, nós morávamos juntos antes de eu me converter. Eu estava começando a ir na igreja, mas eu tinha os meus conceitos, eu não queria aceitar. E o meu tio era o pastor da igreja. E um dia eu passei na casa dele, nós trabalhávamos juntos no mesmo segmento, e ele falou assim: André, para de enrolar essa menina, casa com ela. Eu falei para ele assim: eu estou esperando Deus falar. Aí ele falou: pois está falando agora. Mas eu não queria aceitar que era Deus falando na boca dele. Mas era. Eu casei com a melhor mulher do mundo. Você pode até não querer aceitar, mas é Deus falando com você pela minha boca hoje. Então, não deixe o orgulho atrapalhar. E é uma mudança como esses irmãos fez, entregando a vida a Jesus. É uma mudança descendo ao batismo. Eu preguei essa mensagem é uma das relíquias que Deus me deu aí há mais de 20 anos atrás. E eu preguei essa mensagem em Mipuã, perto de Rio Preto. Uma cidade pequena, e eu estava pregando lá, e acabei de pregar a mensagem, e eu fui jantar com o pastor da igreja. E o pastor falou: rapaz, como Deus te usou hoje. Eu falei: por quê? Ele falou assim: tirou um peso do meu coração. Eu falei: mas o que foi, pastor? Ele falou: você viu que eu estou construindo a igreja, a obra está crescendo aqui na cidade, e eu gosto tanto dessa cidade, eu queria ficar aqui, mas eu estou acordando 3 horas da manhã para orar, e quando eu dobro o joelho, eu ouço Deus falar comigo. Eu falei: é mesmo? O que ele fala? Ele fala assim: por que você não muda? Eu falei: aí eu falo com ele: Senhor, mas não posso mudar, eu estou fazendo a obra aqui, André. Aí na outra semana eu vou orar de novo. Ele me acorda 3 horas da manhã, e quando eu dobro o joelho, lá vem Deus de novo. Por que você não muda?
Ele falou: Senhor, mas eu não posso mudar daqui, agora que está dando certo eu já estou velho. E eu fui orar de novo e Deus falou: por que você não muda? Quando eu estava ouvindo a sua pregação, eu entendi que não é para mudar de endereço, é para eu mudar. Aí eu quero dizer algo para você: não adianta mudar de endereço, não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de marido, de esposa, se você não mudar. Se você não mudar. Pronto, acabou meu tempo. Agora eu preciso terminar aqui. Versículo 21, vamos lá, terminar o texto aqui. Versículo 21. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Então ele lembrou. Jesus fez ele lembrar qual era o motivo daquele mal. Aí, se ele já entendeu, agora ele está pronto para receber um milagre. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para destruir. Agora ele está querendo jogar a culpa em Jesus. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Tem gente que é assim, não quer mudar e quer que o Senhor resolva o problema dele. Joga a responsabilidade. Se o senhor pode fazer alguma coisa, resolve aí. Vê se faz alguma coisa aí. Sabe o que Jesus fez? Jogou de volta para ele o problema. Quer ver? Próximo versículo. E Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível que crê. Eu posso fazer, mas você crê? Eu creio. Então me mostre com as suas obras que você crê. Me mostre com a sua atitude, com o seu comportamento que você crê. Porque crer da boca para fora, até o diabo crê. Quero ver, mostrar que crê com as atitudes. E então disse, aí o pai do menino, isso aqui é bonito, ó. Logo o pai do menino clamando com lágrimas, ele se arrependeu, ele se sentiu confrontado ali por Jesus. Ele entendeu que Jesus estava tratando com ele. Então ele começou a chorar e disse: eu creio, Senhor. Ele disse que eu creio, mas olha o que ele diz: ajuda a minha incredulidade. Eu sou incrédulo. Me ajuda, Jesus, nisso. Ele clamou. E Jesus, vendo que a multidão concorria, falei da multidão, estava apertando eles, repreendeu o espírito imundo. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus só repreendeu o espírito imundo por causa da multidão que estava apertando. Jesus não ia repreender ainda, Jesus queria falar mais com ele. Mas como a situação ficou insuportável, Jesus falou: agora vou ter que expulsar. Às vezes, Jesus está abençoando alguém por causa da pressão da circunstância e não porque a pessoa já mudou tudo que deveria. Porque se Jesus não age, a pessoa morre. Se Jesus não age, o filho morre num acidente de carro. Se Jesus não age, o diabo acaba com a família. Então Jesus se vê pressionado pela situação para ajudar a pessoa sem a pessoa ter mudado. Por que você está dizendo isso, André? Porque a mudança do cristão, ela nunca acaba. A mudança do cristão começou quando você batizou. Porque quando você desceu nas águas e saiu das águas, eu preguei isso para vocês. Vocês receberam o dom do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então a mudança do crente nunca muda. Você quer ver eu ficar preocupado? É eu olhar para o crente e falar assim: qual é o teu pecado? Eu não tenho pecado não, pastor. Fiquei preocupado. Ele está a um passo do abismo. Porque não existe quem não tem pecado. Todos nós temos pecado. E nós pecamos quase todos os dias. Passar um dia sem pecar é uma vitória. Por quê? Porque eu não estou falando de pecar, de adulterar, de matar o próximo, de roubar. Não, eu estou falando de xingar alguém. Eu estou falando de ter raiva no coração, eu estou falando de guardar mágoa, eu estou falando de não estender a mão ao próximo, eu estou falando de não amar o próximo. Tudo isso é pecado. E quanto mais você conhece Jesus, que é essa luz poderosa, vai iluminando a tua vida e você vai vendo a sujeira. Então, quanto mais perto de Jesus, mais sujeira você encontra. Se você, como eu, já tem mais de 50 anos, eu vou ler agora, eu ligo a lanterninha do celular.
Mas está claro, mas eu quero mais luz. E quando põe bastante luz, eu consigo ler perfeitamente. Mas quando está com pouca luz, tem algumas palavras que eu perco no meio do caminho. Assim é Jesus. Quanto mais você vir à igreja, mais a luz brilha na tua vida. Essa palavra que você está ouvindo aqui hoje, você que é visitante, olha como ela está lhe fazendo bem. Mas não é o André, é Jesus falando na palavra com você, porque Jesus é a palavra. Quando você recebe a palavra, você recebeu Jesus. Então essa palavra, ela vai te instruindo. E Jesus Cristo disse: você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Liberta do quê? Dos velhos pensamentos. Liberta do quê? Das atitudes erradas que você tinha. A verdade vai entrando na tua mente e você vai sendo liberto. Então, esse pai aqui, ele creu. E aí, então, Jesus, volte o texto, por favor, vamos terminar aqui. Então, ele repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, olha a ordem, sai dele e não entres mais. Se ele não tem essa conversa com o pai, o demônio ia voltar. Mas ele leva o pai ao cerne do problema, à raiz do problema, para que o pai mude o comportamento e o espírito não volte mais. Então ele diz: agora você sai e não entres mais nele. Agora olha que coisa bonita, versículo 26. E ele, o espírito, clamando e agitando com violência. Outra coisa, você que batizou, quando o mal está indo embora da tua casa, é possível que ele agite as coisas. Você não desespera, fica firme. É porque ele está saindo, ele está querendo fazer barulho. Então, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus, quando pega, está fazendo a obra. Pode até parecer que está morto, mas não está morto. Eu vou repetir, pode até parecer que esse casamento está morto, mas se Jesus está na casa, não está morto ainda. Pode até parecer que essa empresa está morta, mas se Jesus está na empresa, não está morta ainda. Não marque o funeral antes de Jesus agir. Não decrete o final antes de Jesus agir. Porque a palavra final quem dá é Jesus. O médico disse que não tem mais jeito, respeito o médico, mas o meu Jesus é quem vai dar a palavra final. Eu atendi um senhor aqui, e eles fizeram questão de subir aqui ontem ao meio-dia. Ele estava com câncer, eu acho que era na traqueia, ou essa área aqui, na garganta, e ele estava contando o testemunho. Ele falou: eu vim aqui e o médico disse que não tinha mais jeito, que ia passar, já tinha passado não sei para onde e tal, e nós recebemos oração. Ele disse: o Andrezinho, levanta aí, fica de pé, Andrezinho. É o André, aqui está o Andrezão, é o Andrezinho. Ele falou: o Andrezinho orou, depois eu trouxe o Andrezão, orou, e Jesus curou. Foi lá e o médico procurou o câncer, não acha mais nada, e ele está bem, está engordando agora. Aleluia! Meu amigo, você não imagina o que Jesus pode fazer na tua vida. Não é uma igreja, não é uma religião, é Jesus. Porque vocês não foram batizados numa igreja, vocês foram batizados em Jesus. Foi em Jesus, e é Jesus que assume a frente da tua vida. Fique de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Diga aleluia. Eu pregando essa mensagem no Quintino, aqui em Ribeirão Preto, há muitos anos atrás. Não esqueça desse testemunho. E quando terminou a pregação, eu falei assim: vem à frente você que vai mudar algo na tua vida. E vieram à frente, era uma igreja pequena, deveria ter aí umas 30 pessoas na frente. Então eu falei: nós temos um tempinho aqui, deixa eu perguntar. Ei, você vai mudar no quê? Não, a partir de hoje eu vou mudar a maneira de eu lidar com a minha empresa. Eu estou sendo irresponsável.
Estou tratando de qualquer maneira, a partir de hoje eu vou administrar direito. E você? Não, eu vou mudar meu ministério. Eu vou fazer diferente. E a senhora? Não, me chamou a atenção o testemunho dela. Ela disse o seguinte: eu vou mudar a maneira de tratar o meu marido. Ei, marido, se você fosse inteligente, você estaria todo domingo com a tua esposa aqui. Ei, mulher, se você fosse inteligente, você estava todo domingo com o teu marido aqui. A palavra de Deus transforma. Ela disse: eu vou mudar a maneira de tratar ele. Falei: parabéns. Orei por todo mundo, fomos embora. Estava no Quintino. E eu estava como pastor auxiliar lá no Ipiranga. E no domingo, não foi eu que preguei, foi o pastor titular da igreja. E ele terminou de pregar, ele fez o apelo. E 2 ou 3 pessoas só aceitaram Jesus. E veio pelo corredor um homem chorando e aceitou Jesus. Já deu o nome para o batismo e pronto. E quando terminou, veio a mulher. E a mulher falou: você lembra de mim? Eu falei: desculpa, não lembro. Eu falei assim: estava lá no Quintino. Ah, eu falei que eu ia mudar a maneira de tratar meu marido. Glória a Deus. E aí, mudou? Mudei. Parei de acusá-lo, parei de atacá-lo, comecei a obedecer ele em tudo. É mesmo? Glória a Deus. E aí? O senhor viu esse homem que entrou pelo corredor da igreja chorando? Falei: vi. Meu marido. Ele recebeu Jesus hoje. Às vezes, a sua mudança vai mudar quem está do teu lado. Você está aqui e pode ser que alguém da sua família batizou. Ele já tomou a decisão. Por que não toma você também? Por que não muda você também? Para que Deus possa fazer a obra completa. Jesus Cristo disse que uma casa dividida, ela não fica de pé. Entra num barco e cada um rema para um lado para você ver. Não sai do lugar, fica assim. Agora, se os dois juntos, remando juntos, firme, na mesma direção, compassados, com concordância, Deus vai atrás empurrando esse barco. Deus vai, empurrando. Porque na unidade, Salmo 133, o óleo desce, a unção desce. E Deus manda, a Bíblia diz, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e escorre sobre a barba. Ali Deus ordena a bênção. Olha que coisa linda, gente. Você já pensou aquele que criou os céus, a terra e o universo, ordenando a bênção na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, sobre os teus filhos? Eu ordeno a bênção na tua vida. Eu ordeno a bênção na vida dos teus filhos. Seus filhos serão grandes. Sua geração será abençoada. Amém? Antes, eu quero orar para uma mudança. Alguém que está no seu lugar, ore agora com Deus. Fale para Deus o que você vai mudar hoje. Fale. Converse com Ele. Ele falou com você nessa pregação, mas agora você vai falar com Ele. Você não é um bastardo, você é filho de Deus, e Deus te trouxe aqui porque tem uma obra na tua vida. Vai falando com Deus agora. Deus, os teus filhos, eles querem mudar, eles querem, Senhor, a partir de hoje, andar diferente. Eles estão tomando decisões diante do Senhor, e eles estão tomando decisões porque o Senhor falou com eles, porque a tua palavra os tocou. Alguém está aqui, vai mudar a maneira de tratar o marido, vai mudar a maneira de tratar a esposa, vai mudar a maneira de lidar com os seus negócios, vai mudar a maneira de se embriagar da maneira que estava se embriagando. Deus está falando com você, e Ele está dizendo: eu quero mudar a tua vida, eu quero tirar esse peso de dentro da tua casa, eu quero arrancar esse mal
que está em você, esse desejo de morte, esse desejo de suicídio, esse desejo de abandonar tudo. Eu quero entrar na tua casa, eu quero estabelecer a paz na tua casa, eu quero estabelecer a paz na tua vida. Eu sou o seu Deus e eu quero habitar dentro de você. Eu quero que o meu Espírito esteja em você e você tenha alegria, e você tenha paz, e você se realize. Eu quero perdoar os seus pecados através do batismo. Eu sou o teu Deus. Você não me conhece, diz o Senhor, mas eu te conheço. Eu sei quem você é, eu conheço você desde que estava sendo formado no ventre da tua mãe. Eu sou Deus poderoso, sou Deus onisciente, onipresente, onipotente. Todo o poder está em minhas mãos, e eu quero mudar a tua vida, eu quero restaurar a tua casa. Basta você tomar uma decisão. Eu quero convidar à frente todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Deixa eu abençoar a tua vida. Venha, se você trouxe um visitante, traga ele aqui na frente. Traga o seu visitante. Aleluia. Eu quero orar. Eu quero orar também para todos os irmãos que estão aqui e você não é visitante, mas você não é batizado. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Deus vai abençoar você também. Você que não é batizado, vem aqui à frente. Você que está aqui e você foi batizado quando era bebê, desculpe-me, eu não quero ofender você, mas Jesus foi batizado com 30 anos. E o batismo é para perdão e arrependimento de pecados. Então vem à frente. Eu fui batizado quando era bebê, André, mas eu quero também receber essa oração. Eu quero a bênção sobre mim. Aleluia, vem à frente. Deus vai tocar em você, Deus vai fazer esta obra. Ele está aqui, viu? Eu sinto a presença dele, eu sinto a presença do Senhor. Você está sentindo, a mão dele está sobre você, e o Espírito Santo vai tocar em você agora. Fecha os teus olhos, sinta o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo vai tocar em você agora. É como um bálsamo no seu coração. Tocou-me Jesus, quando o Senhor Jesus. Por favor, olhem para mim por um instante, vocês que estão aqui frente nos visitando. Eu vou dizer a coisa mais importante que você poderia ouvir na tua vida. Eu vou dizer a coisa. Deus criou o homem, e criou o homem para viver com ele. Você conhece a história, lá no Éden, estava com ele Adão, estava Eva. Mas eles desobedeceram a Deus, se afastaram de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E por causa da decisão de Adão, ele predestinou toda a sua descendência, que somos nós, a ir ao inferno. Alguém disse para mim: André, se eu não aceitar Jesus, Jesus vai me mandar para o inferno? Eu falei: não, Jesus é o teu Salvador. Quem te mandou para o inferno foi Adão. E para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Você só precisa seguir em frente. Você só precisa seguir a vida que você está vivendo. Porque todo homem nasce indo para o inferno. Não pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado de Adão. Mas você não acha injusto que Adão erre e todos nós paguemos a conta? Eu acho. E Deus também acha. Por isso que ele enviou o próprio Filho, para ser justo, para nos dar a mesma oportunidade que Adão teve. Adão teve a oportunidade de obedecer e não obedeceu. E seria injusto eu ir para o inferno por causa da desobediência dele. Então agora Deus dá a mesma oportunidade a você e a mim. Envia o seu Filho, ele morre na cruz, e na cruz ele paga o preço do erro de Adão. E todo mundo que está em Jesus tem o perdão do erro de Adão. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é este caminho que te tira dessa autoestrada para o inferno que você está indo. Abriu-se um caminho, e você pode hoje virar à esquerda ou virar à direita, entrar por esse caminho e chegar ao Pai. Você não podia,
você estava indo para o inferno. Mas Jesus morreu na cruz e pelo seu sangue Ele abriu o caminho. E Ele está agora se estabelecendo como seu Salvador. Se você o recebe, você recebeu a salvação. Salvação do quê? Do inferno. E agora veja o que diz em Marcos 16, 16. Disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Coloque o texto inteiro, por favor. Marcos 16, 16. Coloque o texto inteiro, porque aí eles vão entender o que eu expliquei aqui para eles rapidinho. Marcos 16, 16, disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Na verdade já está condenado. A fé em Jesus, que leva você a recebê-lo e batizar, é a fé da salvação. Não pelas suas obras, mas pelas obras de Jesus. Quando você recebe Jesus, você recebeu o que Ele fez na cruz. Você deveria morrer para pagar o preço do seu pecado, mas Ele morreu no seu lugar. E quando você recebe Ele, você é justificado pelo erro, pelo que Ele fez na cruz. E o erro de Adão, ele é colocado de lado. Não, você não se torna santo. Você continua sendo um pecador, declarado santo pelo sacrifício de Jesus. Isso não é maravilhoso? Quem não gostaria de ir para o céu? Quem não gostaria de ter as suas dívidas pagas? Quem não gostaria de sair desse caminho do inferno? O que eu preciso? Eu preciso de Jesus. E eu preciso crer nele. E porque eu creio nele, eu me batizo como eles me batizaram. André, mas eu não posso, eu não mereço. Eu sei, nem você, nem ninguém merece, nem eu mereço. Bem-vindo à graça de Deus. Bem-vindo à graça de Deus. Graça, favor e merecido. E olha só, acha rapidamente para mim aí, Pedro falando em Atos capítulo 2, versículo 38. Rapidamente, gente, não perde tempo, porque meu tempo acabou já aqui. Disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós. Cada um de quem? De vós. Cada um. Salvação é individual. Sua mãe pode ir para o céu e você ir para o inferno. É a sua decisão. Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o quê? Perdão dos pecados. No batismo você é perdoado. Sua ficha é limpa. Tudo que você fez e muitas coisas que você fez traz o resultado da vida que você tem hoje. O Senhor te perdoa. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é a chave da mudança. A mudança não começa na tua índole. A mudança não começa no teu esforço pessoal. A mudança começa no Espírito Santo. Quando ele entra em você. E você quer ver o grande erro da religião? A religião diz assim: muda para que você tenha direito ao batismo. Mentira! Você precisa batizar e receber o Espírito Santo para poder mudar. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, como que você vai mudar? Se você pudesse mudar, você já tinha mudado. Mas você nunca conseguiu mudar e nunca conseguirá sem Jesus. Mas o que você precisa reconhecer é justamente isso: eu não consigo mudar, eu sou um pecador, eu preciso de perdão, eu preciso de Jesus, eu recebo Ele, eu desço as águas e você recebe o Espírito Santo. E o Espírito de Deus em você é que pode fazer você mudar. Amém? Dizendo isso, eu quero convidar as pessoas agora que querem receber Jesus como Salvador e o santo batismo. André, eu quero entregar minha vida hoje. Se é o teu caso, pode subir a escada. Aqui. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ei, meu amigo. Vem ser feliz. Glória a Deus. Vem. Aleluia! E vem ser feliz. Quer vir? Então vem. Olha aí, tá vindo. Jesus está salvando. Aleluia! E vem ser feliz. Deus abençoe. Vem! E vem ser
Aí o diabo é tão sujo que ele está falando na sua mente assim: você vai melhorar e depois você vai. Desculpe-me, você não vai melhorar. Sem o Espírito Santo você não vai melhorar. Essa é a realidade. E o diabo sabe que você está muito perto da salvação. Vem, filha. E vem ser feliz. Eu quero te dar 10 segundos, que eu preciso terminar o culto. Aqui. Jesus está te esperando. Lembra da história do peixe? Do rabo, da cabeça? Tem gente que vive de um jeito e nem sabe o que vive. E o Senhor está dizendo: vem. Está dizendo: vem. As coisas não estão. Não insista. Não está dando certo. Vem. Deixa Jesus te ajudar. Deixa Jesus te ajudar. Vem ser feliz. Demorou, hein, rapaz? E vem ser feliz. Ao lado de Jesus. O ambiente é festivo por causa dessas almas. Mas tem uma batalha espiritual aqui. Uma mulher acabou de cair aqui, ó. Ninguém tocou nela. Sabe o que aconteceu aí também? Ó, caiu aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O diabo não quer que as pessoas venham para Jesus. Dentro da sua cabeça tem uma batalha espiritual. Pisa na cabeça do diabo e vem. Deus vai te usar, rapaz. Deus vai te usar. Deus te abençoe. Você queria entregar para Jesus e caiu? Aqui. Ela queria entregar a vida dela para Jesus e a hora que ela decidiu, ela caiu. Jesus toma o controle da situação. Deus te abençoe, filho. Aqui, tem alguém vindo aqui, eu tenho que esperar. Ué, veio os 4 uma vez? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus te abençoe. Eu estava te olhando desde o começo, você está naquela cadeira do canto lá, não estava? Deus já estava apontando você. Nós já temos mais de 320 pessoas para o batismo. Você demorou, hein? Quando eu vim para Jesus, eu era um bêbado, 12 anos dormindo bêbado, em prostituição, drogas, mas Jesus me chamou. Ele sabia quem eu era, me chamou porque quis. Agora vai ter que dar um jeito em mim. Se ele deu um jeito em mim, ele pode dar um jeito em você. A religião impõe regras. Jesus Cristo te dá o amor. E é esse amor que constrange você e muda você. E se você ainda demorar mais um pouco para decidir, essa igreja está de portas abertas. E eu quero abençoar vocês agora. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo todos os teus filhos que aqui estão. Aqueles que não conseguiram hoje, Pai. Eu sei que o Senhor tem um plano de salvação para eles. Trabalha mais, Pai, e completa esta obra. Não deixa o maligno tocar neles. Que não haja, Senhor, um acidente, não haja uma morte, não haja doença. Mas o Senhor guarde eles, Pai, até que o Espírito Santo conclua esta obra, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui em cima, diga assim: Senhor meu Deus, bem forte, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu reconheço, eu sou um pecador, mas no sangue de Jesus, há perdão, para os meus pecados, eu recebo Jesus, como meu Salvador, e eu te peço, escreva o meu nome, no livro da vida, e me dá o teu Santo Espírito. Você não merece, ninguém merece, essa é a graça. Mas se ele insistir que você é sujo, diga para ele: é por isso que eu vou tomar banho, é por isso que eu vou descer nas águas, é por isso que eu vou me limpar no sangue do Cordeiro, porque eu sou sujo. Não brigue com ele com relação a isso. Diga: eu sou sujo, eu sou um pecador, mas Jesus me chamou.
E se Ele me chamou, Ele vai me perdoar, Ele vai me purificar, Ele vai me dar uma nova vida. Se você, olha, está subindo mais alguém aqui, ó, aplauda Jesus. Mais um ali, ó, mais um. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Vão com Deus. Deus te abençoe.